Estamos começando o episódio do nosso podcast LPI em Foco. Meu nome é Arley, eu sou cofundador da Dose Certa e hoje eu trouxe aqui para conversar o Rafael Linhares. Rafael Linhares, ele é fisioterapeuta formado pela Unicid, tem especialização em gerontologia e gestão de LPI pelo Einstein, ele é líder em envelhecimento saudável pela OMS, gestor do Bem Viver Residencial. Rafael é influencer digital e ele é CEO da Fisio do Idoso. O Rafael, hoje, ele é o maior influencer digital para fisioterapia e LPIs no Brasil, tem mais de 60 mil seguidores, né, Rafael? É um baita empreendedor, então para a gente é uma satisfação, uma alegria, agradeço aqui você ter aceitado o nosso convite para a gente ter essa conversa aqui hoje. A gente já teve a oportunidade de falar brevemente em alguns outros encontros, hoje a gente tem aqui um tempo reservado para uma conversa super franca, aberta, e o objetivo é aqui a gente trazer insights para outras LPIs, né? Conversar com esse público aí de gestão de LPI que hoje está se profissionalizando aqui no Brasil, né? Que carece de conteúdos e papos, conversas como essa aqui, para entender que esses desafios acontecem em qualquer LPI, né? Então, esqueci até de comentar, o Rafael também é jornalista, né? Ele não coloca aqui na bio dele, mas eu achei legal colocar isso, porque isso até conta um pouquinho aí por que ele foi talvez buscar ser também um influencer digital, né? Então, mais uma vez agradeço, Rafael, sua presença aqui. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, começasse contando um pouquinho para a gente como é que você começou a sua carreira, da onde que vem aí seu início aí em LPI, como é que isso acabou migrando aí depois para a sua empresa aí Fisio do Idoso e também sendo aí um grande influencer. Muito obrigado, é sempre um prazer te encontrar e contribuir com conhecimentos e troca de conteúdos. Eu até esqueço que sou jornalista, quando alguém fala, eu falo, nossa, é verdade, tem essa fase da vida. Uma lacuna na sua vida. Mas foi muito importante, como você falou, eu vim da comunicação porque gostava de contar histórias, né? Estudei jornalismo para isso, mas a última coisa que eu fiz no jornalismo foi o TCC. Quando eu me formei, já trabalhava com meus pais na empresa da família, onde a gente nunca é mandado embora, pelo menos foi o que me disseram. E sigo lá desde então. Eu comecei a frequentar o residencial Bem Viver, que foi fundado pelos meus pais, já tem 18 anos de história. É aqui na capital, né, em São Paulo, né? Isso, fica na Zona Leste, região da Penha, já existe há 18 anos, né? E a minha mãe é enfermeira, meu pai e meu irmão são empresários, meu pai na administração na época. E eu fui ajudar, fui fazer o que precisava, eu fazia tudo da parte administrativa, tudo mesmo, desde carregar as compras, atender o telefone. E aí comecei a conviver com os idosos, e aí eu acho que é um caminho sem volta. Convivendo com os idosos, comecei a entender algumas necessidades que eles tinham. Algumas delas eu achava desde na época, né, mesmo sem entender direito, que a casa ainda não atendia. E eu comecei a refletir sobre essas questões. Fui fazendo com eles atividade em grupo, que eu gostava de ver eles se mexendo, e aí eu falei... Isso antes de fazer fisioterapia? Antes de fazer a fisio, porque eu achava que eles ficavam muito parados, sabe? Essa coisa de casa de repouso, sempre achei o repouso demais. Acho que isso traz até um gancho para a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? E aí você continua na tua resposta, já levando para trazer para a gente entender qual é a diferença e por que veio mudando ao longo do tempo esses nomes, né, de LPI, né? Antigamente era ali asilo, casa de repouso, e hoje a gente chama de LPI. Então, conta um pouquinho para a gente também dessa história, desse movimento, dessa troca de nomenclatura, que nesse caso, para mim, faz muito sentido, porque a gente não deu o nome para a mesma coisa. Eu acho que a gente veio realmente aperfeiçoando o nome de acordo com o que esse tipo de trabalho vem sendo aperfeiçoado, né? Exatamente. Fui estudar fisioterapia para entender de movimento. Já sabia que queria ser fisioterapeuta de idosos e me especializei em envelhecimento por isso, porque queria melhorar a realidade deles. E a gestão é uma ótima oportunidade para isso. Mas voltando à nomenclatura, todo mundo sabe, né, que historicamente a casa de repouso veio dos abrigos. Os abrigos eram lugares de extrema vulnerabilidade, onde as pessoas de todas as idades eram acolhidas. E depois, com a necessidade de atender de forma diferente as pessoas idosas, surgiram os asilos, que basicamente tinham a finalidade de cuidar, né, no sentido de prestar assistência básica mínima necessária para que eles permanecessem vivos. Isso era o papel do asilo, né, e aliviar a sobrecarga das famílias também. Com o tempo nós melhoramos, né, demos um salto, e aí surge a casa de repouso, para substituir o asilo.
E foi muito importante a gente entender que a palavra casa surgiu, né? Então aí já começa a mostrar que é um ambiente familiar, mas que ainda não cabia, porque repouso não cabe mais, né? A gente estuda envelhecimento para saber que o repouso não cabe, nunca coube. E aí agora surge a nomenclatura oficial, né, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é onde a gente que utiliza até hoje. Inclusive tem alguns termos mais amigáveis para falar até com pessoas leigas que ajudam na comunicação, como lar de idosos, que vai muito bem também, residencial de longa permanência, mas a nomenclatura oficial é ILPI. E é nesse momento que a gente está hoje, sabe? De deixar para trás esse estigma que vem com um trajeto de modelos de assistência coletiva que existiram, mas que agora já não atendem mais às nossas demandas. Você trouxe um ponto legal, né? A gente fala de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Você falar isso para um familiar, acho que ainda não é o melhor nome, né? Ainda acho que talvez não soe tão bem, né? Porque longa permanência, né? Dá uma sensação ali de clausura, não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas isso vem, acho que muito até de uma nomenclatura, na minha visão, não tenho conhecimento profundo disso, mas talvez venha de hospital, né? Porque o hospital é uma instituição de curta permanência, e aí quando um paciente precisa ficar internado por mais tempo, ele vai para uma unidade de longa permanência dentro do hospital, é onde a gente chamava a unidade dos moradores, né? Então, quando o paciente é um pouco mais complexo, ainda não consegue sair do hospital, mas ele fica internado às vezes por meses e às vezes até anos, né? A gente chama ali da unidade dos moradores. Então, acho que talvez venha um pouco disso, né? Esse negócio de longa permanência é porque a pessoa fica ali por mais de 30 dias, né? Em hospital a gente chamava internação de curta permanência, até 30 dias acima disso era a internação de longa permanência. Então ninguém vai para uma ILPI para ficar menos de 30 dias, né? Normalmente não vai, né? Então acho que talvez venha daí, mas acho que o nome lar de idosos, etc., talvez hoje caiba até melhor, né? Certamente ajuda, né, comunicação com famílias, às vezes estão passando por um momento de transição, né, de encaminhar o familiar para uma instituição, então essa nomenclatura mais amigável ajuda. Eu acho que até a palavra casa, né, casa de idosos, casas de pessoas idosas, ajuda na hora de fazer essa transição. Infelizmente, as transições ainda de cuidados, até para bons residenciais, ainda não são planejadas, né? Então isso às vezes acaba confundindo um pouco, de fato. Existem vários níveis de assistência. O hospital é o nível de assistência emergencial de curta permanência, como você falou, e existem alguns intermediários necessários, às vezes até na hora de mandar o idoso para casa, né? E às vezes vai para uma outra unidade. E a nossa sociedade, de uma forma geral, ainda não está familiarizada com essas transições. Porque a transição do cuidado ainda não está boa aqui, mas a gente está melhorando, né? Então, hoje, sem sombra de dúvidas, podemos falar que sim, o residencial, a ILPI, é a segunda melhor opção para as pessoas que precisam. Porque a nossa melhor opção é sempre a nossa própria casa. A gente não pode romantizar e dizer que não, que existe um lugar melhor. Nada melhor que a nossa casa. Mas a segunda melhor opção tem que ser muito boa. E é por isso que a gente tem que melhoramos a nomenclatura. Estamos aqui hoje para falar também de qualidade de assistência de longa permanência. Nossa, isso traz uma responsabilidade brutal, né, Rafael? Você criar um lugar que deve ser o mais parecido possível com a casa da pessoa, né? Isso traz aí uma complexidade mesmo, né? Grande ali, para não tornar ali só uma unidade de tratamento para ele, né? Onde ele precisa receber os medicamentos, comer, dormir, fazer a físio, né? Então, a casa vai muito além disso, né? O ambiente familiar vai muito além disso. Exato, e é uma complexidade do cotidiano, sabe? São muitos desafios e até me envolver de fato com a gestão não tinha noção da dimensão. A minha gestão é muito focada no movimento, então sempre será o meu diferencial. Mas olhando de forma biopsicossocial, como a gente tem que avaliar o idoso hoje e tratar, a ILPI tem uma responsabilidade de fato muito grande que não anula a responsabilidade da família e sim complementa, né? Então, pessoas que estão em ILPIs hospedadas, né, nos residenciais poderiam estar em suas próprias casas, porque são pessoas que estão com as comorbidades controladas, são pessoas estáveis, ou seja, não tem a indicação também de ir para um hospital. Então, já que elas vão morar nas ILPIs, essa ILPI precisa atender às suas necessidades básicas, sim, o mínimo, né, cuidado bem feito, higiene e as normas que os órgãos fiscalizadores, né, servem justamente para nos auxiliar a encontrar esses padrões e mantê-los sempre
em constante lapidação, mas principalmente oferecer essa ambiência, né, esse pertencimento, né, e a gente vai falar de humanização também, mas é importante assumir essa responsabilidade. Foi justamente por isso que eu comecei a criar conteúdo para esse público, para ajudar no processo de desconstrução que a ILPI é um lugar ruim, é um lugar que é de abandono ou de inatividade. Não pode mais ser. Né? E aí, quando a gente se debruça sobre o indivíduo, a gente estuda para entender como deve ser o envelhecimento. Ok, isso a gente precisa saber. Mas e como é que é o Rafael sendo uma pessoa idosa? Como que é o Alei sendo uma pessoa idosa? Né? E aí vem o grande desafio, individualizar todas as condutas. E aí, se a gente for falar de todas, você falou algumas, remédio, cuidado, movimento, nutrição, né? São várias esferas que todo mundo precisa de cuidados individualizados. Todo mundo na mesma casa, né? De novo, casa, família, conflitos, gestão de conflitos, uma demanda enorme para psicólogos e assistência social. Estou falando um pouco de cada profissional aqui de propósito, para vocês verem quem está acompanhando e ter essas informações também, que é uma casa onde tem cara de casa, tem cheiro de casa, tem movimento e as pessoas devem ter independência e autonomia dentro do que for seguro e possível de adaptar, mas também tem toda uma equipe que está ali para elas, e está ali para elas de forma individual. E às vezes o individual, às vezes não, sempre o individual é variável. O nível de dependência que eu tenho hoje pode mudar de hoje para amanhã, e aí você, profissional, vai precisar e acompanhar e se adaptar também. A gestão, hoje eu me realizo na gestão também, tanto quanto na físio, porque eu tenho essa possibilidade, sabe, de tornar a minha casa e outras por onde eu atuo um lugar onde vale a pena viver mais. Acho que a gente lutou tanto para viver mais, né? Então, o que a gente vai fazer com isso agora? Exatamente, é verdade, perfeito. E uma dúvida, Rafael, que eu tenho, a gente presta serviço para a ILPI, mas eu fiz estágio em LPI, mas nunca trabalhei em LPI, né? E hoje, quem busca a LPI? Normalmente a família, às vezes tem idoso que busca. E em que condições que a família ou o idoso buscam essa ILPI? Normalmente, qual que é o gatilho ali? Dependência. No Brasil e em outros países em desenvolvimento, a principal razão para a institucionalização ainda é a alta demanda de cuidados. Famílias sobrecarregadas por pessoas idosas que mudam o status funcional mediante algum imprevisto, como quedas. Por exemplo, a pessoa idosa sofre uma queda, tem uma fratura, é hospitalizada, faz uma cirurgia, fica muito dependente, não consegue voltar para casa, às vezes é direcionada para uma ILPI. Pessoas idosas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e outras demências, são os transtornos cognitivos, normalmente tem declínio funcional com o tempo. Essas famílias buscam também a ILPI. Esse é o perfil que mais busca institucionalização no Brasil e em outros países semelhantes. Existe uma mudança que já está acontecendo de pessoas idosas com autonomia preservada e independência tomarem a decisão de buscarem um lugar para morar, ainda enquanto conseguem aproveitar, inclusive, os ambientes, de se planejar para isso, mas ainda é um movimento muito discreto. Não é o preditor de institucionalização principal no Brasil. Então a gente vai ter que dar conta dessa demanda dependente, que precisa de mais cuidado sempre, e dessa nova demanda de idosos que também precisa se sentir bem, que também precisa ter coisa para fazer, que também precisa ver sentido na institucionalização. Isso é um dos grandes desafios. Eu costumo dizer que o idoso pertence à sociedade, mesmo que ele esteja numa ILPI, e cabe a nós, quando possível, adaptar, levar esse idoso para a sociedade. Eu estou falando desse cara que vai decidir para a ILPI, mas também fazer a sociedade chegar naquele que não consegue mais sair. E esse acho que certamente é um dos 3 maiores desafios dentro da ILPI atualmente. Você tem idoso que busca a ILPI? Sim, é discreto, como eu falei, e a gente tem idosos que buscam ILPI, mas ainda assim é uma parcela que normalmente busca por algum motivo que remete à dependência. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem lá no meu residencial uma história de um casal que foi para a ILPI, se institucionalizou porque o cônjuge, né, o homem precisava de cuidados, fazia hemodiálise 3 vezes por semana e a esposa cuidava dele. E aí sobrecarregava a filha que estava com essa dinâmica toda dentro da casa dela. Então a esposa tomou a decisão de buscar a ILPI para cuidar melhor do marido, porque ela precisava de ajuda. Esse é um exemplo. Tem um outro exemplo daquele idoso que, pandemia, eu acho que a gente pode falar sobre isso. Quem planejou a pandemia, muitos perderam
entes queridos e familiares que não partilham agora. Então tiveram que se reorganizar, de repente não coube mais naquela casa. Não quero morar com meu filho. Perdi vínculos familiares importantes, eu não quero mais ficar aqui sozinho, eu vou para uma ILPI. E hoje a gente tem essa demanda pós-pandemia também, importante, que mudou, né? Não mudou a curva do envelhecimento, mas mudou a curva da qualidade de vida. E essas pessoas também estão buscando. E aí, voltando para o desafio, como que a minha casa contempla todos? Esse que buscou porque precisa, mas consegue fazer tudo sozinho, e aquele que alguém tomou a decisão. Então, sim, a gente vai ter essa demanda cada vez maior de pessoas idosas com autonomia buscando lugares legais para morar enquanto estiverem funcionais e podendo aproveitar. Mas sempre vai ter também a demanda da reparação. E ambas são nossa responsabilidade. Você tem ou já viu o idoso que tem bastante autonomia, que chega a sair do residencial durante o dia, vai, sei lá, vai ao supermercado, ao cinema, não sei, e volta? Existe? Não sei mesmo, existe isso ou não? Existe sim. O meu residencial tem uma característica, até pela nossa estrutura muito simples, de ser um lugar onde as pessoas buscam, não nesse nível de autonomia, até porque tem lugares muito maiores onde tem onde parar o carro, sabe? Tem estacionamentos à disposição dos moradores. Esses lugares já existem, não é o perfil da minha instituição. Mas eu atuo, inclusive, como a fisioterapia, dentro de lugares assim. Então, sei que existem, são ambientes com acomodações diferentes, né? Então, níveis de hospedagem de alto padrão, até algumas luxuosas, né? Onde as pessoas vão, fazem o pagamento mensal e usufruem do ambiente e das possibilidades que ele traz de forma muito particular. Então podem viajar, tem idosos que organizam, inclusive, com o próprio pessoal do residencial, excursões. Nossa, deve ser demais. Cruzeiros, né? Tem um residencial que a gente atua, que os idosos organizam cruzeiros e viajam, e voltam para lá depois. Então isso é muito legal. Mas, de novo, não é a nossa realidade ainda. Uma pena, né? Uma pena, mas a gente chega lá. Eu sou otimista com relação ao envelhecimento. Como que você tem alguma dica ou se existe alguma ciência, como é que você, já falou um pouco disso, mas como é que você transforma a ILPI no ambiente familiar? Como é que você faz com que aquele ambiente, o idoso se sinta em casa? E ainda, como você mede isso, né? Você tem como, assim? Tem. A felicidade aparece na literatura científica como a palavra bem-estar. E existem algumas estratégias e instrumentos para isso, né? Para medir o nível de satisfação das pessoas idosas em ILPIs. Hoje a gerontologia também tem falado muito sobre propósitos de vida. E o quanto manter um propósito de vida ativo dentro da ILPI pode melhorar o desfecho ao longo dos anos. Então a gente está focado nisso, na hora de criar um ambiente familiar que seja seguro, acolhedor, que respeite as individualidades, em sua forma integral, né? A gente tem que ter consciência da nossa realidade, das limitações do nosso país e da estrutura de cada lugar, mas também debruçar-se sobre essas particularidades. Quando eu recebo um idoso hoje no residencial, o que mais importa, em primeiro lugar, antes de saber quais doenças ele tem ou qual ajuda ele precisa para andar, é quem é aquela pessoa. Não é quem foi, é quem é. É o que faz, o que gosta, qual que é a música, qual que é a comida, né? E se tem alguém olhando para essas particularidades, a chance daquela pessoa se sentir em casa no menor tempo possível, o que melhora muito o processo de adaptação, é muito maior. Então, na gerontologia, a gente aprende justamente que envelhecimento é heterogêneo. Cada um vai de um jeito chegar à sua longevidade. E às vezes somos atravessados por imprevistos, como doenças, como pandemia, como dependência, uma série de coisas. Mas quando a gente tem uma equipe capacitada e olhando para as particularidades, cada um na sua área, mas trocando depois as informações que adquiriu através da sua coleta de dados, a gente chega mais perto de tornar de fato o residencial essa segunda melhor opção que eu falei. Essa é uma forma de você conseguir, de fato, cada vez mais evoluir para aquilo parecer a casa dele, né? Se ele está feliz ali, em casa é onde a gente se sente feliz, seguro, acolhido, conforto, né? E tudo isso está dentro, acho, um pouco da felicidade, né? Então, se você consegue medir isso, acho que você vê o quanto você está cada vez mais próximo de estar trazendo para ele um conforto de um lar mesmo, né? O senso de pertencimento, na verdade, também pode ser medido pelo quanto a gente se envolve com o que acontece ao nosso redor.
Então, uma maneira mais simples, até para quem não tem a instrumentação necessária de medir a felicidade, é medir a produtividade, a geratividade, o quanto o idoso produz, contribui para aquela pequena sociedade, aquela pequena comunidade que se formou ali, ainda que com as suas limitações, muitas vezes físicas ou até cognitivas, tem que ter um nível de participação. E esse nível de participação tem que ser constantemente estimulado para que ele aumente. Então, quando a gente tem em residenciais pessoas idosas, eu acho que essa é uma dica para todo mundo que está procurando um residencial, nem que seja por curiosidade, né? Um bom termômetro. As pessoas idosas estão lá dentro, estão produzindo, estão em movimento. Geralmente, baseado em estudos científicos, quando as pessoas produzem, quando as pessoas interagem, elas estão mais felizes, né? Então, elas têm mais bem-estar e mais possibilidades de envelhecer, ainda que com comorbidades, eu acho que não dá para fugir, né? Mas estáveis, interagindo umas com as outras e felizes, como você falou, que eu acho que é a prioridade. Você fala muito de mobilidade, de movimento, né? E pode parecer, talvez, que as pessoas achem que você está puxando somente a sardinha para o seu lado, porque você é fisioterapeuta, né? Mas eu me lembro, eu trabalhei muito tempo em hospital e muito tempo em terapia intensiva. E a gente falava muito de mobilização precoce em terapia intensiva. E você pode procurar no YouTube, aí você tem imagens de pacientes entubados caminhando em corredor, né? Isso hoje o hospital faz com os pacientes, né? Imagina um paciente que está ali, muitas vezes com um problema cardiopulmonar grave ou infeccioso nem tanto, né? Mas principalmente cardiopulmonar, que ele consegue ter mobilidade, porque muitas vezes a patologia dele é só ali pulmonar ou cardíaca, ele precisa de um suporte, e ele caminha nos corredores, né, com um ventilador mecânico ali do lado acompanhando. Bomba de infusão, né, mas hemodiálise, você vê o pessoal hoje em dia fazendo, né, enfim, fazendo algum tipo de movimentação. Então, a mobilidade, ela é super importante por vários aspectos, né? Mas queria que você explicasse para a gente o que é que a mobilidade traz de tão importante para o idoso. A gente se comunica através do movimento. A gente comunica dor, ainda que eu não consiga me expressar, eu posso apontar aonde dói. Ainda que eu não consiga me expressar com precisão, eu preciso fazer você entender o que eu preciso de você, né? E esse é o exemplo, um dos tantos que eu poderia dar, de fato, né? O fato de eu ser fisioterapeuta me coloca numa posição, inclusive, mais sensível, de olhar para o movimento e ver que sempre cabe. Quando a gente mede o desenvolvimento da criança, a gente mede através dos marcos do desenvolvimento, os movimentos que ela já consegue fazer e vai adquirindo as posturas ao longo da vida. A gente pode dizer que no processo de envelhecimento, a gente pode medir também a qualidade de vida, mas pelo inverso, ou essa pessoa está perdendo qualidade de vida porque está se mexendo menos. Então, o movimento continua sendo a nossa melhor maneira de dosar a intensidade do suporte, para não ensinar a dependência e outros temas que a gente pode até falar no outro momento, que eu acho que cabe dentro da ILPI, mas principalmente, eu não sei se você sabe, mas hoje, tanto quanto a pressão arterial, a frequência cardíaca e respiratória, a velocidade de marcha, ou seja, movimento, é um preditor do quanto a pessoa vai viver. Então, se o movimento virou um sinal vital, não tem como, não é sobre fisioterapia, é muito maior do que a fisioterapia, é sobre viver bem, pelo maior tempo possível e fazendo movimento, né? E longevidade, né? Como você quer vivenciar a sua longevidade? Eu quero me mexer, eu pretendo me mexer por muito tempo para viajar, para estar com a minha família, para fazer as coisas que eu gosto, mas também para levantar e sentar do vaso sanitário sem ajuda, para me movimentar na cama sem precisar esperar a hora da mudança do decúbito, para sentar e levantar, para poupar uma equipe que está sobrecarregada para que ela possa ajudar as outras pessoas. Quando a gente olha para o envelhecimento desse ponto de vista, e é otimista, tá? A gente precisa se mexer, nem que for para tocar a própria cadeira. Não estou falando que ninguém vai precisar. A gente vai precisar. Mas esses dias eu retornei para academia, e aí quando o personal perguntou meu objetivo, e todo mundo está muito preocupado com a estética, eu pensei, primeira coisa que veio na cabeça, acho que isso é do envelhecimento, né? De estudar sempre. Eu falei, quero ficar um velho que se mexe. Sabe? Aí eu falei, não, meu objetivo é ganhar força, não sei o quê, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Eu quero ser independente, eu quero ter dignidade, né? E para isso, não é só a físio, de novo, é toda uma rede de profissionais, e não só da área da saúde,
O mercado do envelhecimento é promissor para muitos profissionais que estão estudando envelhecimento porque enxergaram o seu potencial. Então, acho que no final das contas, é sobre entregar soluções para a sociedade. Eu, através do movimento. Mas existem outras possibilidades também. Hoje me parece que o envelhecimento virou um nicho de mercado. Me parece não, né? Sim. E que muita gente está caminhando para empreender um idoso olhando realmente um mercado que cresce. É claro que isso é normal, isso é vital em qualquer economia, isso é importante também, mas isso acaba, às vezes, fazendo com que a pessoa demore um tempo dentro no exemplo aqui de uma ILPI, até ela perceber tudo que ela precisa entregar ali de valor, né? Sim. Então, qual que você acha que é a principal limitação hoje para muitas ILPIs evoluírem nesse sentido? No sentido de movimento, no sentido de autonomia, que a gente vai falar, e no sentido de humanização, etc. Qual que é a limitação? Por que que ainda a gente vê muitas ILPIs que não têm essa preocupação que você tem? Você acha que é somente gestão, visão do dono da ILPI, que muitas vezes é a maioria das vezes na ILPI é uma pequena empresa, né? Micro, pequena empresa, então é a visão do dono, ou você acha que ainda tem questões de limitação financeira para essa ILPI? Precisa de dinheiro para implementar, muito dinheiro para implementar tudo que você está comentando? Pergunta de milhões, né? Certamente existem muitos desafios e o primeiro deles e o mais básico é a qualificação, né? Eu ouvi por muito tempo, que quem não tinha conseguido se colocar no mercado de trabalho de nenhuma forma considerou a área da saúde porque nunca ficava desempregado. E existem pessoas que vão para a área da saúde pela necessidade, né? E aí, com o tempo, acaba, né, descobrindo ali um talento que leva para a vida e se desenvolve e vira um gestor incrível, ou não. Então, eu acredito muito na responsabilidade, inclusive, do que a gente está fazendo aqui, né, de falar e de compartilhar esse conhecimento que precisa melhorar a qualidade do cuidado. E existem muitos desafios que nos atravessam economicamente, sim, né? Uma ILPI tem um custo muito alto, uma ILPI particular que atende a todas essas pessoas que eu falei em suas particularidades de forma integral, mas às vezes não tem a estrutura mínima viável. Então falha também no conhecimento do gestor. Eu, por muito tempo, não sabia, de fato, para onde direcionar a minha energia na gestão. Depois que eu fui entendendo e ainda estava com a minha família, né? Ou seja, tinha a segurança de que não ia perder tudo, né? Porque na pior das hipóteses eu ia ter sempre a minha família. Alguns gestores, muitos, a maioria não tem esse suporte, né? Esse privilégio que eu tive de empreender num ambiente seguro. Então eu acho que nós que conseguimos temos que dar o exemplo mesmo, né? Então vai ser difícil, de fato, entregar o que a sociedade precisa. Então, estudar o mercado, né? Estudar o mercado baseado em ciência. Entender quem é o idoso que está na ILPI hoje. Ok, é para esse idoso que eu vou abrir, né, uma instituição de longa permanência? Eu vou trabalhar com idosos dependentes, bem frágeis, ou com idosos pré-frágeis? E aí precisa ter alguém falando, olha, essa população custa mais que essa. Porque aí você faz um cálculo de acordo com as suas possibilidades do que você vai poder oferecer. Os órgãos fiscalizatórios exigem um número mínimo de cuidadores, de profissionais, de acordo com o perfil de grau de dependência de cada idoso que mora no residencial. Então, é possível sim fazer uma projeção. O que eu vejo muito, infelizmente, são pessoas empreendendo no envelhecimento sem planejamento, pela promessa de que o negócio vai vingar. Porque é fato, a gente está vivendo mais, né? Mas como está vivendo? E só quem estudou como essa população vai envelhecer vai saber de fato dar os tiros certos. Eu confesso que depois que eu comecei a estudar em profundidade o envelhecimento, eu comecei a gerenciar melhor o meu negócio, porque eu comecei a entender da pessoa que está ali, de quem cuida daquela pessoa que está ali, e saber que o diferencial é qualidade. Hoje, mobilidade segura, por exemplo, é um diferencial de qualidade dentro das ILPIs. Então, eu criei um modelo de negócios que atende essa demanda, mas eu resolvo um problema da ILPI. E aí, acho que a reflexão que fica qual é o problema que eu resolvo do envelhecimento? Já que eu quero, né, empreender e ser valorizado nessa área, o que eu tenho para contribuir? Eu acho que essa é a melhor maneira de começar. Se a resposta for que você resolve um dos grandes problemas que já foram mapeados para a sociedade envelhecer com mais qualidade de vida, aí vale a pena persistir. Brilhante, Rafael. Muito legal.
E acho que o ponto central é isso, né? Para que eu estou montando esse negócio? Por onde eu começo? E o que é importante para o familiar e para o idoso? O que é mais importante para ele? Por que ele está ali? Né? A família está lá porque ela quer um ambiente seguro, onde ela pode deixar ali o ente querido dela, né? Muito diferente do que a gente pensava antigamente, que muitas vezes é só o abandono, né? Mas muitas vezes não, é o cuidado, né? Porque às vezes o familiar tem dinâmicas muito diferentes familiares, às vezes a pessoa precisa mudar de país, às vezes a pessoa precisa mudar de estado, e às vezes o idoso não quer sair dali, enfim, tem N situações, né? Mas essa é a visão da família. E a visão da ILPI, ela tem que ser, obviamente, profissional, inclusive para implantar medidas para humanizar a ILPI dela. Perfeito. Não vou humanizar a minha ILPI só porque é romântico, porque é bonito humanizar, porque está na moda falar, porque é um diferencial para eu conseguir trazer mais pacientes, né? Mas para entender que aquilo é vital no negócio dele para que ele não seja um asilo hoje em dia. Perfeito. Né? Então, esses pontos que você traz de qualidade, eu acho que são vitais, né? Você pode, não sei se eu estou te pegando de calça curta, mas o que você levantaria de mais importante de indicadores de qualidade hoje para uma ILPI? Olha, para a ILPI, atualmente, eu posso falar do ponto de vista da gestão e é claro que eu vou sempre falar sobre movimento também. Então, vamos voltar para a mobilidade segura, que é um ambiente seguro. Por que a mobilidade segura é um indicador de qualidade? Porque quedas são muito mais recorrentes dentro das ILPIs do que na sociedade. Então quer dizer que todo mundo que vai para a ILPI cai? Vamos entender isso um pouco melhor. Por que a queda acontece mais dentro da ILPI do que fora? Porque lá dentro você tem uma quantidade de pessoas que já tem alguma necessidade de assistência, de suporte em algum nível, então já são frágeis. Fragilidade é uma síndrome, existem critérios, mas no geral, dentro do Brasil, são as pessoas que vão para a ILPI, frágeis ou pré-frágeis. Então, naquela população, evitar uma queda é urgente, tanto quanto fora dali, mas aquelas pessoas vão ter desfechos piores. E se eu tenho, dentro da minha tomada de decisão na gestão, uma medida que evite a queda daquela pessoa que está morando na minha LPI, eu vou proporcionar para essa família a segurança que ela buscou quando ela me encontrou. Poxa, você está preocupado não só com a qualidade, né, porque quedas, e a gente entrega relatório, né, para a vigilância sanitária de quantas quedas acontecem na ILPI anualmente, ou seja, porque a partir desse número, a vigilância vai classificar a minha instituição como um lugar seguro ou não. Olha que importante. Então, como eu falei, estou falando de movimento, mas existem outros critérios, como a quantidade de infecções de trato urinário, que é a mais recorrente em pessoas idosas, mas também de infecções pulmonares, a quantidade de hospitalizações que teve naquele ano, quantidade de óbitos. Tudo isso diz sobre a qualidade da ILPI e o que o gestor faz para evitar esses problemas diz muito sobre a gestão voltada para a qualidade. E para encerrar a linha de raciocínio, você falou um pouco antes sobre família, né? As dinâmicas familiares não mudam. O idoso vai para o residencial e se ele era abandonado em casa, provavelmente ele vai ser abandonado no residencial também, porque existem várias formas de abandonar. Deixar o idoso parado é uma forma de abandono. Dar o almoço mais cedo para o idoso que está morando na sua casa para que você tenha mais liberdade para comer com a sua família enquanto ele volta para o quarto é uma forma de abandono. Ou então se livrar do trabalho que é administrar uma refeição um pouco antes para você ficar mais tranquilo é uma forma de abandono. Colocar na cadeira porque você está com pressa e aí não dá para você ajudar ele a ir caminhando para que ele permaneça ativo é uma forma de abandono. Peraí, você está falando do que acontece em casa ou na ILPI? Depende. Quem está na gestão da sua casa se preocupa com isso? Quem está na ILPI? Eu, nesse caso, por exemplo, sou um gestor. Eu estou preocupado com isso? Então, existem todas as possibilidades de fazer uma boa gestão familiar e proporcionar um envelhecimento mais ativo, com mais dignidade, né? E humanização, por incrível que pareça, tornou-se um diferencial. Porque a gente precisa sensibilizar a pessoa para cuidar do outro. Mas sempre que falar em humanização, relembrar ali algumas coisas importantes. É sobre empatia? Eu vou fazer pelo meu paciente o que eu gostaria que fosse feito por mim? Não. Não é fazer sobre ele o que eu gostaria que fosse feito para mim. É sobre fazer por ele aquilo que é certo. E o nome disso é compaixão.
Na verdade, é fazer aquilo que ele gostaria que fosse feito por ele. Porque, de repente, você e eu na mesma situação, daqui a 50 anos, gostaríamos de ser tratados de formas diferentes. Sim, De repente, eu sou mais ativo, quero explorar a minha funcionalidade até o fim, você já tem mais medo e quer ficar com mais suporte. Poxa, se ambos estivermos aptos a fazer com segurança dentro do ambiente que nos acolheu, você tem que andar de um jeito e eu de outro, porque somos diferentes. Eu acho inadmissível que alguém que vai cuidar de mim tome a decisão, eu vou colocar ele na cadeira porque é o que eu gostaria que fizessem por mim. Tá errado. E aí essa é a grande diferença e o maior desafio hoje, na minha opinião, para humanizar os profissionais. E aí o único caminho para capacitar, além do conhecimento, é a sensibilização. Eu preciso sensibilizar a equipe para aquilo que o idoso quer. E quando não for possível, porque o cognitivo está prejudicado e não tem autonomia, para aquilo que foi acordado. Né? E existem várias maneiras de medir isso. Eu acho que isso já é assunto para outro encontro, mas que vale a pena. Eu espero que em algum momento a vigilância sanitária também peça os indicadores de felicidade na LPI. Você acredita que tem alguns lugares do mundo que, não para vigilância, mas que para os estudos, né, científicos que embasam, inclusive, né, os caminhos da fiscalização em algum ponto, já tem aquilo que a gente chama agora, eu li um artigo essa semana da Austrália falando sobre diretores de felicidade, que já é uma iniciativa de que haja um mapeamento daquilo que aumenta a adesão dos idosos às atividades e a felicidade mesmo, né? Então, eu acho que teremos, sim, uma maneira segura de medir, e aí, se é seguro medir e a gente consegue, dá para fiscalizar. E aí eu acho que vai ficar no mercado quem realmente não é só por amor, sabe? Tem que ter amor, sim, muito, mas precisa se preocupar com o que você está entregando. Precisa ter responsabilidade, precisa Sim. ter compaixão, precisa ter muitos atributos para ter uma IRPI. Né? E está disposto a pagar o preço, né, em qualidade. Sim. Você falou aí algumas vezes, e aí eu vou pedir para você explicar um pouquinho mais para a gente como é que dentro de uma ILPI você oferece autonomia para um idoso. Né? Eu estava comentando com você que hoje meus pais têm na casa aí de 80 anos, né? Minha mãe dirige, eles moram no litoral, vêm sempre para cá, eles têm muita autonomia, eles fazem mercado, eles fazem tudo sozinhos, né? Então, para a gente é muito claro enxergar a autonomia de um idoso em casa. Mas como é que você oferece autonomia dentro de uma ILPI para um idoso? Como é que preserva e oferece autonomia para ele, né? Agora ficou melhor ainda. Como é que preserva, que isso é tão importante quanto, e como é que oferece? Primeiro, relembrar o conceito de autonomia, né? O autogoverno, tomada segura de decisão. E para isso a gente já tem que trabalhar com a realidade da ILPI, que muitas vezes aqueles moradores não têm mais a autonomia preservada por falta cognitiva, por incapacidade cognitiva. E para esses é mais difícil, de fato, preservar a autonomia. E aí a solução eu te entrego em formato de intermediários. Não é só porque você não tem a sua cognição totalmente preservada que você precisa de alguém tomando todas as decisões por você. Se a gente encontrar intermediários seguros, porque segurança é a primeira urgência, se a gente encontrar intermediários seguros de estimular as pessoas, a gente consegue preservar tanto autonomia quanto independência. Vou dar um exemplo de ontem. Uma idosa lá do residencial que, com a fisioterapia, melhorou a mobilidade, está prestes agora a deambular sem o andador sozinha. Né? Só que ela não está fisicamente pronta para fazer essa transição ainda. Então eu fiz um combinado com ela, eu e a fisioterapeuta dela. Dona Maria, vamos fazer um intermediário aqui, já que a senhora ainda não tem, né? Eu avaliei, tenho certeza que não é seguro andar totalmente sozinha. Para os ambientes internos, a senhora consegue ir sozinha de boa, mas para circular no ambiente externo da casa, onde mais coisa pode acontecer, vamos usar o andador. Porque aí você se debruçou sobre o problema dela, você se preocupou, você olhou e falou, putz, para ela andar, isso mata ela aos poucos. Precisar pedir tudo a todo momento. Mas se eu der um pouco de independência, que nesse momento é seguro, dá pra gente fazer isso, ela vai se sentir muito valorizada. Quando eu passo o dia lá, eu resolvo o problema deles, né? Eu adoro isso. Essa outra me pediu para colocar a campainha dela um pouco mais perto, ao alcance do seu braço, porque aqui ela perdeu a amplitude de ombro, conta de uma queda que ela sofreu, e ela não tem mais essa amplitude preservada. Poxa, uma mudança básica. Colocar a campainha ao alcance da mão dela, eu consegui proporcionar para ela a autonomia de chamar a pessoa que ela precisa a hora que ela quiser, e não
A hora que alguém aparece. A hora que alguém aparece. E por mais que eu tenha uma equipe treinada, que eu sei que a equipe vai procurar, né, saber se alguém precisa, é um ótimo exemplo do como a gente consegue devolver a autonomia. Você não tem como saber realmente a hora que ela quer. Você pode até ir lá toda hora, mas você não sabe a hora que ela quer, porque às vezes você vai numa hora que ela não quer também, né? E isso tira a autonomia dela também. Perfeito. E 5 minutos depois deu a vontade de fazer xixi. E aí ela respeita que levantar sozinha à noite é perigoso, precisa chamar alguém para acompanhá-la, tá chamando. E como que ela vai chamar essa pessoa se a campanha não tá ao alcance dela? Percebe que no final das contas é simples? Mas eu acho que a sensibilidade para enxergar as soluções simples vem da convivência. E eu sempre falei isso. Minha melhor fonte de inspiração para criar conteúdo são eles. Quando eles me trazem um exemplo assim, você pode ter certeza que daqui uma semana vai ter um conteúdo falando sobre a importância do alcance funcional para o idoso ser independente e ter autonomia. E aí eu acho que se outros gestores adaptarem essa visão para a sua realidade, a gente vai ter conteúdos incríveis, a gente vai ter artigos incríveis, a gente vai ter soluções melhores para o envelhecimento. E é importante reforçar que os exemplos que você está trazendo, nenhum deles você está falando de investimento, né? Ou seja, Boa. Nem percebi. Você não precisa de investimento. É realmente entender a necessidade, ter conhecimento, né? Se você tem uma ILPI, você tem que ter o conhecimento para oferecer coisas primordiais, básicas que a gente está falando aqui para um ser idoso, uma pessoa idosa, né, viver feliz, né? Porque, obviamente, né, talvez não seja a melhor justificativa, mas um dia seremos nós lá, né? E eu quero. A minha esposa fica brava quando eu falo, mas eu quero ir para uma ILPI quando eu tiver idoso. Eu não quero... eu quero deixar minha filha 100% autônoma. Se eu perder mobilidade, etc., eu quero uma ILPI. Vou para a sua, Rafael. Pode vir, será bem-vindo. Não, mas você vai estar lá amanhã. Mas eu te recebo, então. E outra, olha que interessante, você escolheu, né? Olha como escolher te deixa confortável. Eu escolhi para uma ILPI. E a realidade que a gente lida hoje é com quem é a realidade de quem não escolhe. Então, eu escolhi estar aqui hoje junto com você. Como é estar num lugar onde eu não escolhi? Eu acho que voltando à questão inicial, é a chave da humanização. É você fazer a sua equipe refletir sobre isso. Como é se sentir ali? Eu não sei como é para ela, mas se eu não quero fazer por mim, poxa, por que eu não vou fazer por quem precisa? A tomada de decisão deixa a gente muito confortável, mas às vezes somos atravessados. Então registra a sua vontade. Falando sobre isso, inclusive, super importante. Tá registrado em algum lugar? Agora tá. A gente falou aqui. Mas oficialmente isso tem registro? Porque tem valor. Se tiver registro, tem valor e a sua vontade vai ser respeitada. Não é um pouco mais confortável saber que vai ter alguém fazendo e zelando pela sua vontade sem se sobrecarregar? Porque o cuidado aprisiona as pessoas. Eu acredito muito que o que deve nos conectar uns aos outros são as histórias que vivemos, o nosso amor, os vínculos que temos, e não a obrigatoriedade de eu cuidar de você porque eu sou seu filho. Né? Se eu puder e quiser cuidar de você, vai ser um prazer, mas e se você não quiser ser cuidado por mim? Existem inúmeros contextos familiares. E em todos os casos, a ILPI deve, e eu tenho muita esperança que vai continuar sendo uma alternativa segura. É verdade. Estamos evoluindo a passos largos, eu vejo isso assim, né? Ainda bem, né? Sim. Rafael, mudando um pouquinho agora, levemente de foco, a gente falou aqui de desafios importantes aqui de gestão. Quais outros desafios você acha que uma ILPI oferece para a gestão? Para a gestão, tudo é desafio. Acredito que entregar o básico ainda é um desafio, porque existe uma desqualificação, né, da pessoa que vai trabalhar na ILPI, sabe? Eu vejo muito isso, por exemplo, fisioterapeutas que escolhem trabalhar em residencial, mas não se especializam. Poxa, por que para ir para o hospital você faz uma pós em hospitalar e para ir para o residencial você não faz uma pós em gerontologia? Tá errado. Então a gente já se coloca num lugar de inferioridade e o gestor faz isso, tá? Então a gente precisa, primeiro, se empoderar das necessidades. Eu preciso dos melhores aqui comigo e não aceitar menos que isso. Tá? Então, enquanto eu estou à frente da minha casa, eu quero que os meus idosos, eu falo meus, né? Mas, os idosos que moram comigo, recebam o melhor tratamento possível. E para isso eu vou precisar fazer movimentos, né? Parcerias. Minha empresa é pequena, né? Meu residencial é muito simples. Mas lá atrás já era assim com os meus pais, né? Não imagino ainda outra maneira de crescer se não trabalhando. Né? Então, assim, o que você faz enquanto gestor, mediante o desafio que você tem para entregar boa qualidade? Você investe no seu próprio conhecimento, não só na gerontologia, mas em gestão.
né? A gente precisa resolver muitos problemas da pessoa idosa e da família, porque a família vem no combo quando o idoso mora na nossa casa. Mas se a motivação, como eu falei lá atrás, for digna, olha, eu estou fazendo isso porque essa pessoa precisa e tudo tem um custo, tá tudo muito bem explicado. Acho que transparência é um desafio para a maioria dos gestores. Quando você explica quanto custa o idoso que mora na ILPI particular para a família entende, porque a família sabe quanto custa cuidar. Dependência custa caro. Então a família pensa, os custos que eu tenho que ter com essa pessoa dentro da minha casa, eu não entrego esse nível de qualidade de cuidado, justificam a institucionalização. E aí já deixa a pessoa mais leve para tomar a decisão de uma forma mais tranquila, sem, né, ser um peso para a família e para a gente lá na recepção dessa família na ILPI também. Então eu penso que os desafios ainda são relacionados principalmente à falta de qualificação, mas a gente tem uma parcela de responsabilidade nisso, tá? Para ter a melhor equipe de fisioterapia e de ILPI, sabe o que eu faço? Capacito a minha própria equipe. E aí eu acho que é uma maneira de você escalar também, né? Então, se eu tenho os melhores, eu não quero os melhores só para mim. Eu comecei a treinar profissionais para outros residenciais agora. Poxa, o empreendedor não para, né? Tem isso também, mas eu estou disseminando conhecimento. Eu estou resolvendo um problema que não é só meu. Então, acho que isso também é interessante. Eu estou resolvendo um problema que não é só meu, que eu sei que você que tem uma ILPI também tem, eu estou compartilhando com você a solução. Acho que temos um pouco em comum, né? Pensando no seu modelo de negócio e no meu, a gente resolve problemas dos idosos. A gente entrega mais qualidade de vida e a gente ajuda quem cuida. Então, assim, há muito a ser feito, há muito a melhorar. Mas, assim, a gente era asilo. A gente virou casa de repouso, agora saiu repouso, podia chamar casa do movimento, sei lá, de repente. Chegamos na ILPI, o que fazer a partir de agora? Somos parte dessa evolução. Eu acho que o próximo desafio é a inovação. A gente precisa entregar a inovação, né? Não dá para mais entregar só o básico. Mas você vê inovação em ILPI que, né, são, de novo, né, pequenos microempreendedores, algumas poucas redes, né? Você vê inovação surgindo assim, continuamente em LPIs? Como é que é a sua visão de inovação na LPI? Precisamos inovar, né? Às vezes a gente se prende àquele estereótipo de que onde tem idoso não tem tecnologia, né? Isso já era. E só quem está muito por fora do mercado, não enxerga que não dá mais, né? Então, assim, a pessoa idosa precisa da tecnologia. E quem cuida precisa aprender a cuidar através da tecnologia também. Nada vai substituir o toque, né? A humanização do cuidado. Mas até para programar os dispositivos, né, que nos ajudam a cuidar, a gente precisa do ser humano por trás. Então, a verdadeira inovação acontece quando a gente sabe utilizar a tecnologia através da curadoria do ser humano, né? Então, eu penso que existem dispositivos incríveis para reabilitação, por exemplo, mas não estão acessíveis à minha realidade ainda. Beleza, eu entendi a biomecânica daquele dispositivo e para que ele serve. Tá, agora eu vou fazer com a minha mão. O meu nível de qualidade vai ser tanto quanto aquele lugar, né, de alto padrão que tem aquela tecnologia, porque eu estou reproduzindo o mesmo tipo de benefício, né? E aí eu acho que dá para a gente se adaptar. Como você falou, a realidade dos microempreendedores é de muita simplicidade, é a minha realidade. Mas eu vejo aquilo que está dando muito certo e copio. Então, assim, eu encontro uma maneira de fazer de garrafa PET, o que eu aprendi a fazer nas pós-graduações maravilhosas que eu já fiz com material de luxo, né? Copiar, transformar o benefício tem que ser do idoso. Então, eu acho que a verdadeira inovação está em olhar a necessidade de se atualizar em todos os sentidos, dominar o que é artificial, mas não perder mão daquilo que é essencial, que é o humano. E aí entender quais são as necessidades. O idoso da ILPI precisa de uma série de coisas, entre elas a segurança. Opa, meu sistema de segurança funciona? O que acontece quando cai energia na minha casa? Sabe essas perguntas básicas, né? Situações que podem colocar o idoso em risco. A minha ILPI responde, porque isso vira padrão de diferencial de mercado. Porque quando a pessoa vai conhecer a minha casa é muito simples. Então eu falo assim, olha, aqui é simples, mas aqui o meu índice de queda é baixíssimo. Porque todo mundo se movimenta. E eu sei que os pavores da família que procura o residencial é o idoso ficar parado o dia inteiro, tá? O idoso não ser trocado, né, na hora que precisa, ou não ter o suporte necessário para ir ao banheiro. Mas apareceu úlcera de pressão. É o mínimo, sabe? E aí, quando a gente começa a mostrar os nossos diferenciais, isso se sobrepõe, né, à tecnologia e tal, mas se a gente domina a tecnologia, a gente consegue apresentar um relatório
Agora eu apresento um relatório para as famílias do quanto a fisioterapia, né, ou a gestão bem feita do residencial trouxe de qualidade de vida para o idoso, baseado nos indicadores oficiais. Então ele vê lá que, a partir do momento que ele institucionalizou o seu pai há 1 ano atrás, ele não teve nenhuma infecção pulmonar. E quando estava na casa dele, tinha uma por mês. Mesma coisa com infecção urinária, mesma coisa com quedas. Então eu acho que a inovação, bem ou mal, você querendo ou não, ela já chegou. Né? Se a gente não se adaptar, se a gente não entender que existe uma melhor maneira de movimentar, existe uma maneira mais segura de dar medicamento na hora certa, existe uma maneira segura de cuidar sem sobrecarregar quem está por trás do cuidado, de ofertar o alimento, né? E não fizer isso, né? Seguindo esses padrões de qualidade, a gente não vai crescer. E quando eu estou falando crescer, não estou falando em ganhar dinheiro, tá? Eu estou falando sobre ser referência. Né? Poxa, a minha casa hoje é referência em movimento. Né? E eu criei até um treinamento novo para mobilidade segura que chama Movimento de Longa Permanência. Inspirado pela ILPI. Eu falei, o movimento precisa continuar. Né? Seja com 60, seja com 100, as pessoas têm que se mexer. Então eu acho que a inovação precisa ser utilizada a nosso favor para resolver os problemas dos idosos, da ILPI, de acordo com a nossa realidade. Você falou uma coisa que parece... Eu imagino que na cabeça das pessoas seria um contrassenso, né? Você falar que você aumenta a qualidade de vida e longevidade do idoso estando na ILPI, quando comparado muitas vezes à residência, né? Que ser um idoso que fazia mais infecção de trato urinário ou infecção pulmonar e ele passa a fazer menos na sua ILPI, ou seja, cuidado bem feito na ILPI é muito melhor do que um cuidado talvez não tão profissionalizado dentro de um lar, né? Então, o acompanhamento da ILPI, ele pode ser superior muitas vezes até a qualidade de vida dele em casa. Né? É isso que você trouxe aqui, né? Então, às vezes você melhora até a saúde desse idoso, né, dentro da tua ILPI, né? É claro que ele sempre vai preferir estar em casa. Perfeito, é o que eu ia falar agora. Mas, né, então assim, acho que também é uma dica importante para quem está em casa, não só para a ILPI, mas para quem tem idoso em casa, né? Também pensar em tudo que você falou, em mobilidade, tudo, né? Às vezes quem está assistindo aqui a gente não é especificamente alguém de ILPI, né? Eu não tinha parado para pensar, né, nisso, que muitas vezes você pode melhorar ali a qualidade, principalmente a longevidade desse idoso. Estamos preparados para essa conversa? É um tanto polêmica, né? Mas é necessária, de fato, e a gente pode provar. Né? Os indicadores de qualidade, de cuidados, inclusive, são para isso. É para a gente monitorar, né, e manter as pessoas idosas estáveis onde quer que elas estejam, com comorbidades controladas, felizes e produtivas. Eu acho que esse é um bom resumo, né? E aí, quando numa ILPI você consegue proporcionar, numa boa ILPI, você consegue proporcionar e atender essas necessidades que você não conseguia atender dentro da sua casa, talvez caiba para o familiar a dificuldade de refletir e ter um pouco de gentileza até com ele mesmo, sabe? Não é por mal que você não consegue proporcionar, é por falta de preparo. Precisa de muitos profissionais para fazer isso acontecendo o tempo todo. E dá trabalho, né? Então, assim, isso porque na sua casa você tem na ILPI tem uma série de pessoas e cada um diferente do outro. Tem algo que eu sempre digo, que a gente precisa sempre falar, né, de novo e repetir, que quando se trata de cuidado, às vezes o mais também atrapalha. Né? O nome disso é dependência aprendida. Muitos casos, nossa, acho que todos que chegam na ILPI, famílias super protetoras, às vezes não estimulam o idoso o suficiente, porque não tem segurança para fazer isso, não sabe fazer, e aí ele acaba aprendendo a dependência. O nome disso é Learned Helplessness. Tem um estudo sobre isso, que fala especialmente sobre o que esse excesso de zelo traz de ruim para a vida da pessoa. Eu não estou falando que o zelo é ruim. O que eu estou falando é que o zelo em excesso protege e não estimula. E se a gente não estimula, a gente perde. Uhum. Só que a gente, de novo, precisa preparar o terreno para essa conversa. E acho que isso vale também de lição para a ILPI mesmo, né? E E às vezes alguém está ali e não tem o conhecimento disso e acha que está fazendo bem, deixando aquele idoso ali em repouso o tempo inteiro, né? muito bem falado. Isso acontece na ILPI também. Na maioria dos casos, inclusive. Uma última pergunta para fechar. Rafael Linhares. Por que é que a pessoa idosa é invisível? A pessoa idosa é invisível porque ela é invisibilizada.
E é por isso que a gente colocou uma pessoa na frente da idosa, porque o critério etário e a idade não pode ser maior do que a pessoa nunca. E a gente acostumou, né? Ouviu histórias da bruxa velha que morava sozinha na floresta, né? Que era curvada e que isso dava medo, que isso devia ser evitado. Então a gente reproduz isso, né? Com o tempo. O nome disso é idadismo. Um gerontólogo inglês chamado Gerald Butler fala sobre isso, inclusive num relatório super recente da OMS. O idadismo já está enraizado. Preconceito relacionado com a idade ou faixa etária, não só o idoso, a criança, o adolescente. Quantas vezes a gente não fala, tá naquela idade, né? É difícil de lidar. Então, a gente precisa parar de colocar a idade, né, o nível de importância da idade na frente do que a pessoa idosa, do que a pessoa precisa, independente da idade. Então, acredito que atualmente, e eu estudo muito isso, porque é a área que eu mais gosto da gerontologia, atualmente a invisibilidade acontece porque a gente faz ela acontecer enquanto sociedade. Enquanto a gente não assumir a nossa parcela de responsabilidade na desconstrução disso, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. E as estratégias já foram mapeadas. Nesse relatório da OMS, o caminho para mudar a percepção do bom envelhecimento é investir em, e principalmente, intergeracionalidade, que é o convívio de pessoas de faixas etárias diferentes. Então, as crianças precisam conviver com os idosos precisam conviver com idosos de faixas etárias diferentes. Os adolescentes precisam conviver com os idosos para que criem vínculos significativos que não vão se perder com o passar do tempo, né? Quando a gente fizer isso e tornar disso uma rotina, falar de envelhecimento nas escolas, por exemplo, é um começo de mudança. A base está nas crianças, no envelhecimento que vem do conhecimento. Então, se eu sei o que esperar do envelhecimento de verdade, primeiro eu paro de ter medo, né? Porque você falou em algum momento aqui na nossa conversa, eu jogava a bola ali e eu sabia que ali tinha alguns idosos, imaginava sempre uma pessoa cadeirante. Por que você imaginava uma pessoa cadeirante? Só porque ali tinha idosos. É porque esse estereótipo está cristalizado. Então, assim, a melhor alternativa para quebrar o idadismo, que é hoje a nossa principal força. O conhecimento é superpoder, né? Então, é compartilhar, é aproveitar espaços como esse para diminuir esse preconceito. Se através de você, se através dessa gravação, pessoas forem impactadas e repensarem o idadismo, certamente menos pessoas serão invisibilizadas. Porque eu afeto hoje as famílias dos idosos que eu atendo, os colaboradores que trabalham comigo, as pessoas que consomem o meu conteúdo e todo mundo que se conecta com cada um deles. Então, eu acho que a rede pode aumentar, mas a gente precisa investir no nosso próprio processo, né, de lapidação. Quem nunca, né, no trânsito já viu o idoso dirigindo e aí ele fez algo que você não considerava errado e falava, tinha que ser. Cada vez que eu vejo isso acontecer, eu já não faço mais, mas em algum momento antes de estudar envelhecimento eu já fiz. E agora eu falo, nossa, como eu era inadequado, né? Mas aí não adianta eu só pensar isso e falar, ainda bem que eu não sou mais. Não, eu tenho que ajudar quem ainda não vivenciou esse processo. Então eu acho que esse é um caminho. É uma iniciativa pequena ainda, mas é o que a gente tem, né? E tem estudo sobre isso. Ou então, é seguro investir em intergeracionalidade para quebrar preconceito. Muito bom, Rafael. Obrigado pela conversa. Foi sensacional. Parabéns pelo engajamento, pelo amor, pelo que você faz. Enfim, obrigado. Muito obrigado.